Obrigado por avisarem. Aí, agora sim. Então, a gente vai falar sobre um tema que geralmente atrapalha bastante, principalmente vocês que são mais da base, né? Quando eu estava no meu começo também, isso de fato me tirava um pouco do foco. Então, eu quero compartilhar com vocês como que eu venci tudo isso, para que sirva também, né, de modelo e de inspiração para que vocês consigam fazer também, tá bom? Então, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Lucas, eu tenho 24 anos, eu sou franqueado aqui no Grupo Wiser Educação. Eu sei que tem bastante novato aqui, né? A gente tem processo seletivo a cada 15, 30 dias, então provavelmente deve ter algumas pessoas que ainda não me conhecem. Eu entrei na WSP quando eu tinha 19 anos de idade, galera. Então eu era praticamente um adolescente mesmo, né? Quando eu entrei na WSP. E de fato eu tive muitas dificuldades no começo, porque vocês sabem que a pessoa, quando é mais jovem, a gente não tem aquela certa maturidade, né, que nos é demandada, né? Então, muitas das vezes a gente acaba cedendo, né, para muita coisa que às vezes não está no nosso foco. Então, uma das principais dificuldades que eu tive no meu começo foi de fato, aprender a falar não, né? Eu sempre tive muita dificuldade com relação a isso, de falar não. Aqui na WSP, eu percebo que a gente tem um ambiente que ele é muito contributivo, né? Eu não sei se vocês repararam ontem, ou no top 3, o Vitor, que ficou, inclusive, lembra a posição que ele ficou agora? Eu acho que ele ficou em terceiro lugar. O Vitor, não sei se ele nem tá, às vezes ele tá até participando aqui. O Vitor é um rapaz que ele é da equipe da Letícia, né? Ele não é da minha equipe, eu não o conhecia, a gente acabou se conhecendo no resort, a gente trocou bastante ideia, a gente conversou bastante. E vocês perceberam que ele falou meu nome, mencionou meu nome lá na aula, né? Ele falou, pô, queria agradecer o Luquinhas e tal. Então, eu gosto muito desse ambiente, galera, porque independente de equipe, independente de time, independente de você ter somente a sua liderança direta, a gente tem um ambiente muito contributivo aqui. E o Vitor foi um cara que ele chegou em mim para conversar, para trocar ideia, para pedir ajuda, para pedir dicas, como é que eu fazia isso, como é que eu fazia aquilo, como é que eu lidava com situação X, Y, Z. E a gente acabou ficando bem próximo. A gente começou a conversar bastante, a gente interagiu bastante lá no resort. Pós-resort também, mandei uma mensagem para ele para a gente se manter mais conectado. Então, esse ambiente aqui no qual vocês estão tendo acesso, ele é um ambiente muito contributivo. Você vê, o Vitor é uma pessoa que não está na minha equipe, eu não sou líder dele, nem da mesma equipe a gente faz parte. Mas ele mencionou, ele fez questão de mencionar o meu nome lá na aula, porque de fato, de alguma forma, ele entendeu que eu ajudei ele em algum ponto. O mérito, falei, o Vitor, o mérito ele é totalmente seu, cara. Você que fez, você que arregaçou as mangas e você que colocou em prática tudo isso. Mas ele fez questão de mencionar justamente por isso. Por que que eu estou trazendo essa situação? Porque aqui na WSP, o ambiente que a gente tem, ele é um ambiente muito contributivo, né? E quando a gente se isola desse ambiente, a gente sente dificuldade. Quanto menos conectado com o ambiente a gente estiver, é pior, galera. Então, voltando lá, né, em meados de 2021, quando eu entrei na WSP, as épocas que eu mais tinha resultado eram as épocas que eu estava mais conectado, tanto com a minha liderança, quanto nas aulas, quanto em conversar com um, conversar com o outro. Eu sempre estava puxando alguém que estava em destaque. A gente sempre tem um perfil no qual a gente se identifica um pouco mais também, né? No caso, o Vitor, ele se identificou bastante comigo e ele me puxou. Você que está aqui nessa reunião, provavelmente você tem um perfil de alguma pessoa, além do seu líder, que você também se identifica. Que você tem total liberdade, inclusive, de chegar nessa pessoa, puxar ela no privado para trocar uma ideia, coisa assim, que o seu líder, ele vai tratar todas as suas feridas de forma mais aprofundada. É porque o seu líder é como se fosse seu pai, né? Seu pai e sua mãe. Ele vai pegar, ele vai limpar a sua visão, ele vai te emprestar o óculos dele com a visão que ele está tendo naquele momento, justamente para você ter um resultado um pouco melhor. Agora, essas pessoas que vocês se identificam com relação a perfil, tem gente que se identifica mais com o Jonathan, tem gente que se identifica mais com a Ju, tem gente que se identifica mais com a Letícia, comigo, enfim. É importante também vocês criarem esse senso de proatividade, de chegar também nessas pessoas e se conectar com essas pessoas, e entender um pouco melhor, e você conhecer um pouco mais a fundo a história dessas pessoas, porque às vezes é um insightzinho. O Fernando também, que estava na aula, foi um rapaz que é também da equipe da Letícia,
que ele ficou, ou foi top 1 ou foi top 2, foi o cara que eu conversei bastante com ele também. Então eu mandei uma mensagem para ele depois também, no final da aula, parabenizando ele pelo resultado e tudo mais. Então, é muito sobre isso, esse ambiente, né? Eu estou trazendo esses exemplos para vocês entenderem que a gente está num ambiente muito rico, muito sólido, né? Então, essa aula, geralmente, né, para o pessoal da minha equipe, eu já dei essa reunião algumas vezes também lá para os Eternos, né? A gente estava na divisão de exército, e geralmente eu direcionava um pouco mais essa aula para os novos, para as pessoas mais novas de idade, né? Porque o pessoal se identificava bastante comigo. Tá travando aí, galera? O Caetano falou que tá travando, tá tudo certo? Acho que a internet sua aí, Caetano. Mas eu geralmente direcionava essa aula para o pessoal da mesma idade que eu, pessoas mais jovens que se identificavam um pouco mais comigo. Você, às vezes me via, vivenciava eu, estava na mesma situação, às vezes, né? Pô, eu tô passando por isso, eu tenho a mesma idade dele, eu também tenho ali os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, só que aqui eu vou abordar um formato um pouco diferente. Eu não quero falar somente com você que é jovem, também assim como eu, mas eu quero falar com você que é jovem de plataforma, independente da sua idade. Se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 15, 20, independente de idade, aqui essa reunião é uma reunião de base, né? Então, a maioria das pessoas aqui são pessoas novatas, são pessoas que estão começando a construir o seu resultado, são pessoas que estão começando a trilhar a sua trajetória. Eu também já fui, eu já estive aí também. White, Blue, eu também já estive isso. Em 2021, né, foram 4 anos e meio para eu chegar na franquia. Então, eu já vivenciei tudo isso que vocês estão vivenciando agora. Então, eu queria falar aqui para vocês o seguinte: não utilizem o tempo de plataforma de vocês, não utilizem o cargo que vocês estão, né, ou seja Blue, ou seja White, como uma muleta para vocês terem mais margem para erro, para vocês terem mais tempo para acertar. Utilizem isso, na verdade, como uma oportunidade de fazer coisas muito grandes. Porque vocês estão tendo acesso aqui, galera, a conteúdos que lá, quando eu entrei no passado, eu não tinha. Essas reuniões aqui eram reuniões mais direcionadas de cada liderança. Às vezes tinha, às vezes não tinha, era uma coisa mais esporádica, mas a gente não tinha esse programa de formação ativo que a gente está tendo aqui agora. Então, a primeira dica prática que eu dou para vocês é se conectar no ambiente. Eu não sei se vocês já escutaram aquela frase do Flávio, que o Flávio fala muito assim: o ambiente ele não determina, né? Ele influencia, mas ele não determina. Só que em determinados casos a gente tem que tomar cuidado com essa frase, porque não vou falar 99, mas 90, 95% dos casos, você ainda não está preparado para vencer o seu próprio ambiente. Isso é muito forte, inclusive, tá? Eu, por exemplo, na aula da minha franquia, os que estão mais antigos aqui, para quem ainda não viu, na franquia a gente faz uma entrevista ali, o Diego me entrevistou ali na aula da inauguração, né, da divulgação do meu cargo de franquia, e ele me perguntou, né, sobre isso. Né? Poxa, você é um garoto tão novo, o que que você fez de diferente? Como é que você pensa de diferente? Porque na sua idade, na minha idade, né, a galera quer curtir, a galera quer sair, quer encher a cara, quer sair com os amigos, sextou, aquela loucura, né? E eu tive uma visão um pouco diferente disso. Só que eu tive que me retirar de alguns ambientes, intencionalmente, galera. E foi muito doloroso para mim. Eu tive que me afastar de algumas pessoas, eu tive que me afastar de amizades que eu tinha bem antigas, inclusive, que não era por mal que as pessoas faziam, mas eles não estavam na mesma frequência que eu estava. É simplesmente assim. Então, eu tive que tomar algumas decisões difíceis de me afastar de algumas pessoas e me conectar 100% com esse ambiente aqui que a gente está presente. Então, eu me conectei com pessoas daqui de dentro. Eu me conectei ali, dando exemplos, né? O Lucas, a Silvia, a Rosinei, a Sara, a Carla. Eu fui chamando o pessoal da minha equipe e fui me conectando com eles. E fui mantendo conversas ativas com eles todos os dias, intencionalmente. Para quê? Para o nosso papo ser de matrícula, para o nosso papo ser de crescimento, para o nosso papo ser de bater estrela, de prosperidade, para o nosso papo seja de chegar na franquia. Pô, em quanto tempo você quer chegar na franquia?
O que que você tem que fazer, quantas ligações você fez hoje, quantos referidos você pegou hoje. Esse era o tipo de papo que eu queria ter. Eu não queria ter papo de lamentação, eu não queria saber de política, da situação atual do Brasil, o que estava acontecendo, se era Bolsonaro, se era Lula, eu não queria saber disso. Eu queria saber do meu trabalho, do que eu tenho capacidade de transformar dentro das minhas ações. O que estava fora das minhas ações, eu não queria focar, eu não ia dar foco naquilo. Então, intencionalmente, eu me afastei de muita gente. Me afastei de amigos, me afastei de alguns familiares também, né, que eu tinha um pouco mais de contato, mas muito por conta dessa visão. Porque se a gente não toma esse cuidado, e não me entendam mal, tá? Não estou falando para vocês se afastarem de todo mundo aí, tá bom? Eu estou dizendo o que eu fiz que para mim funcionou. Porque a gente tem que ter um cuidado de saber separar o ambiente. Se você não tem essa capacidade de isolar 100% o seu ambiente, você tem que ter uma capacidade de separar muito bem os ambientes, de separar muito bem as conversas, de filtrar o que você escuta e o que você coloca em prática. Porque vocês já ouviram falar que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? E isso é muito real, galera. Isso não é papo de coach nem nada, mas é muito real, porque você se torna um fruto do seu ambiente, né? As pessoas que você está convivendo, e eu não estou falando presencialmente falando, eu estou falando das pessoas que você tem contato, por isso eu abordei aquela questão do ambiente da WSP. A importância de vocês estarem conectados com a sua liderança, não somente com a sua liderança, com seus colegas de equipe, com as pessoas que vocês mais admiram aqui dentro da plataforma, pessoas que vocês veem um perfil de admiração, que você se identifica com a pessoa que vocês, às vezes eu me via, às vezes, em alguns franqueados. Cara, eu me vejo nesse cara. Pô, tenho que me conectar com esse cara, mandar uma mensagem para ele, às vezes não me respondia na hora, mas me respondia depois. Então, eu estou falando dessa questão do ambiente justamente para vocês entenderem o quão forte, o quão poderoso é o ambiente, ainda mais quando a gente está no começo. Porque vamos lá, galera. É muito fácil eu falar agora, né, de separar ambiente, de me isolar, de me afastar das pessoas, tendo resultado. Chegando na franquia, né? Muita gente pode pensar aí, pô, para ele é fácil falar isso daí. Mas eu fiz isso lá atrás, galera. Eu não fiz isso hoje. Hoje eu tô colhendo os frutos do que eu plantei lá atrás, 4, 3 anos atrás. Então foi toda uma construção que eu tive que fazer, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu moro na praia, né? Eu moro no litoral norte de São Paulo. Então vocês imaginam, verãozão, 35 graus lá fora, pelo no sábado e domingo, os meus amigos me chamando, pô, Lucas, bora pra praia, bora curtir, bora lá pra Ilhabela, bora pra Ubatuba, bora curtir uma praia hoje. E eu, cara, infelizmente hoje eu não vou conseguir, eu tô fazendo ligação. Pô, mas você é um trouxa, você é um besta. A gente tem que curtir, você só trabalha, é só isso, é só aquilo, entendeu? Então, galera, são muitos nãos. E isso constantemente, tá? Constantemente, todo final de semana. Eles não faziam por mal, né? Mas eles faziam pelo meio e pela ambição que eles tinham. Assim, a ambição deles, dentro da ambição deles, dentro dos objetivos que eles tinham, isso não atrapalharia no desenvolvimento deles. No meu atrapalharia. Então, o que que eu simplesmente fazia? Eu recusava, falava real, não me importava, tá? Eu não levava para o coração me chamar de bobo, de besta, de trouxa, sei lá, às vezes de criança, você é um adolescente ainda, não sei o quê. Eu não levava para o lado pessoal. Inclusive, eu utilizava isso como uma alavanca para ter mais resultado, para me impulsionar. Isso me acendia uma chama assim, né, uma raiva positiva, de mostrar isso, de provar para mim mesmo que eu estou certo, de que eu estou abrindo mão hoje para amanhã eu colher. E não é fácil, tá, galera? Não é uma decisão fácil. Vocês devem passar por isso também, né? Não só pessoas novas aqui, mas o pessoal mais velho, às vezes tem um aniversário de fulano, um aniversário de Beltrano, aí tem um casamento do amigo, um casamento da tia, do primo, aí a sua semana não tá boa, aí você sai para um casamento no sábado, aí no domingo já não liga, aí na segunda você já entra de ressaca, aí nas terças você, poxa, vou começar hoje, vou deixar para quarta-feira, que é melhor, né, que já começa no início da semana. Aí você fica assim, ó, nesse ciclo vicioso. Quando você se pega, você não tá ligando, você não tá trabalhando e você não tá sabendo dizer não. Você está se auto-sabotando
sem saber, às vezes, você está num piloto automático, inclusive, sem saber que você está fazendo isso. E hoje você não sente, né? Mas lá na frente você vai sentir a diferença. E quando eu falo lá na frente, para quem é novato, não é muito longe, não. Experimenta ficar aí um mês, 2 meses, ou até algumas 2, 3 semanas, sem você estar conectado, para você ver se você não desiste disso daqui. Galera, é muito forte o poder do ambiente, é muito forte. Então, enquanto os meus amigos, né, eu tinha 19 anos na época, depois fiz 20, 21, enquanto eles estavam curtindo, enquanto eles estavam indo pra praia, enquanto eles estavam, enfim, fazendo coisas que geralmente a galera da juventude faz, e também o pessoal que também é mais adulto faz, eu escolhi plantar. É só isso. É diferente e é difícil você ir contra a Matrix. O sistema, ele tenta a todo momento nos moldar de alguma forma. Ele tenta nos moldar de alguma forma. Quando você. E parece que é uma coisa, né? No momento que você está com mais dificuldade, no momento que você está passando pela sua maior dificuldade, ninguém está te atendendo, você não está conseguindo pegar referido, você não está conseguindo se conectar com ninguém. Aí chega aquela mensagenzinha. Pô, vamos dar um rolê? Vamos sair um pouquinho para esvaziar, espairecer a cabeça? Aí você pensa assim, pô, cara, tô aqui já o dia todo, trabalho, tá tudo dando errado, liguei para um, liguei para dois, ninguém tá me atendendo. Quer saber? Ah, eu mereço. Eu vou me dar um luxo, eu vou dar uma descansada. E aí, galera, que você tá se sabotando, porque, assim, se você não tiver muito bem setado o que você quer aqui dentro, você não vai atingir resultado nenhum. Qualquer caminho serve para uma pessoa que não tem um caminho bem pré-definido. Qualquer caminho serve. Então, o que que me fazia, o que que me mantinha dizendo esses nãos? Era um propósito muito claro. Eu queria dar certo aqui dentro. Naquela época, né, o meu maior objetivo era chegar no Black, por exemplo. Então, o que que eu tinha que fazer para chegar no Black? Eu tinha que ligar muito, eu tinha que pegar contato, eu tinha que estar conectado no ambiente, eu tinha que aprender com pessoas que já tinham chego no Black. Então, eu colava nas pessoas que já eram Black, que já tinham chego nesse patamar, entender a rotina deles, o fluxo de trabalho deles, entender a quantidade de contatos ali que eles estavam dispostos, as horas trabalhadas, né? A gente tem muita curiosidade, né? Pô, quantas horas você trabalha, quantos contatos você pega, quantas entrevistas você faz? Eu perguntava tudo isso também para as pessoas. Só que tem muita gente que às vezes acaba perguntando, que às vezes acaba se interessando nessas informações, só que pega dessa informação e não coloca essa informação em prática. E aí que está o grande erro. Então, tudo que eu pegava e absorvia desses conhecimentos, desses conteúdos que eu buscava com o pessoal, eu já colocava em prática. Eu já colocava na mesma hora. Inclusive, essas reuniões que vocês estão tendo aqui, eu não aconselho que vocês participem dessas reuniões e depois vai lavar louça, vai limpar a casa, vai falar com a mãe, com o pai. Sai daqui e faz ali um tempo de PTL. Faz 1 horinha, 2 horinhas seguidas de PTL direto, entendeu? Porque você vai pegar todo o conteúdo que você está aqui, que está borbulhando na sua cabeça, e você já vai colocar em prática. E quando você pega um conteúdo e você já coloca em prática logo em seguida, a chance de você absorver esse conteúdo ela é muito maior, infinitamente maior, do que se você ficar pegando só teoria. Vocês já viram aqueles agentes que só estudam? Ah, eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou ver entrevista, eu vou ver aquilo, eu vou ver. Aí a pessoa não coloca nada em prática. Ela fica com um monte de informação na cabeça, chama obesidade mental, né? A pessoa sabe tudo dos 7 passos, já estudou tudo, já sabe as objeções, tem tudo. Só que ela não coloca em prática, ela não liga. A pessoa que liga e que não sabe tudo, ela vai ter mais resultado do que a pessoa que não liga e sabe de tudo. Inclusive, muita gente no passado, né? A gente tinha o desafio da matrícula, inclusive a gente vai voltar a ter agora. Eu vi que algumas pessoas, o Diego, por exemplo, o Diego é um cara muito prático, galera. Se vocês escutassem a ligação do Diego, eu vou até pedir para ele mandar um dia a ligação dele para vocês escutarem. O Diego é um franqueado aqui, nosso primeiro ou segundo franqueado do canal. E ele era muito prático na ligação, sabe? Ele era uma coisa muito objetiva, muito sucinta, uma linguagem não era rebuscada, ele falava como a pessoa, ele era um camaleão, ele se adaptava de acordo com o perfil de cada pessoa, né? Eu tô vendo o Lucas aqui confundindo o camaleão, é da equipe do Daniel, então a gente tem que ser camaleão, né? A gente tem que se adaptar. Tem gente que fala mais formal, tem gente que é um pouco mais despojado. Eu tenho esse estilão assim, mais despojado, mais brincalhão. Eu não gosto de ser tão formal assim, mas eu me adapto às situações. Então, a gente tem que entender que todo o conteúdo e conhecimento que vocês estão tendo acesso aqui na parte teórica, ele tem que ser colocado em prática. E
se possível, de imediato. Porque você pegar um insightzinho aqui e você já colocar em prática e você conseguir ter um resultado através disso, cara, sua mente vai pensar assim, puta, cara, olha o que que fez o teu resultado. Uma coisinha boba, às vezes é um jeitinho que você tava falando, uma coisinha que você não tava falando, uma coisinha que você não tava fazendo, que você vê o outro fazendo, que você pega na reunião e você coloca em prática e você faz. Aí você começa a fazer, você começa a escalar, começa a dar certo, aí você começa a ter resultado, né? Então, eu sempre bato muito na tecla, né, de você ser consistente antes nas ações, para você também ser consistente nos resultados, né? Isso é o pessoal dos Eternos cansaram de escutar isso na temporada, né? Então, galera, isso faz muito sentido também. Não adianta você achar que você vai ter resultados consistentes se você não tiver ações consistentes. O que que é ter ações consistentes? É cumprir o básico do seu dia a dia. É cumprir com a sua meta diária. Poxa, vocês aqui com certeza, se o líder de vocês não pré-estabeleceu, vocês mesmos devem pré-estabelecer uma meta para vocês. A Juliana, inclusive, ela sempre estimula vocês a fazerem isso nas aulas, né? Ela solta alguns desafios, inclusive. Ah, hoje o desafio é pegar 40 referidos, é pegar 60, 50. É importante vocês terem essas métricas. Entrevistas. Quantas entrevistas eu vou fazer hoje no dia? Ligações. Eu quero fazer quantas ligações hoje no dia? Eu, particularmente falando, eu gosto de contabilizar a ligação, mas eu não me importo tanto com o número da ligação, porque eu sei que eu tenho que fazer até eu chegar. Não interessa se eu tiver que fazer 200 ligações para bater as 5 entrevistas minhas do dia, eu vou fazer 200 ligações. Não interessa quantas ligações, porque a ligação está no nosso controle, né? Você pegar o telefone e dar volume, isso está dentro do seu controle. Então, referidos também. Poxa, quantos referidos eu tenho que pegar hoje? É isso que vai fazer com que você tenha resultado. É você cumprir essas micrometas que você se coloca durante os dias da semana e percebam, né? Crie, eu tenho um grupo com os relatórios meus aqui que eu faço para eu ter uma noção de como é que estão os meus números, né? Percebam também como é que, e façam uma análise ao final de cada semana que você, por exemplo, não teve muito resultado, ou até que você teve resultado também. Mas a semana que você não teve resultado, olha para sua semana e vê, pô, na quarta eu bati a minha métrica diária, na quinta eu bati, na sexta, você vai ver que na maioria dos dias você não vai ter batido essas métricas diárias. E muitas vezes a gente se coloca um monte de minhoca na cabeça, né? Pô, porque tá difícil, porque não tá dando certo, porque eu não consigo, porque eu acho que eu não sei fazer. E muitas das vezes, galera, não é isso. Às vezes a gente não tá nem fazendo o suficiente para começar a dar certo. A maioria dos casos é esse. Muitas vezes, e a maioria, não é problema técnico, não é problema de DI, não é problema de speech, não é problema de conexão, não é problema de absolutamente nada disso. É problema de volume. É problema de você, às vezes, não se permitir fazer o mínimo suficiente para começar a dar certo. Então, isso também faz muito sentido para que vocês comecem a se atentar a esses números. O número não mente. Não tem como o número mentir para vocês. Você pegou 30 contatos? É isso. É 30 contatos que você pegou. Você tinha se proposto a pegar 40, você pegou 30. Então, você não teve resultado por conta disso. Então, é importante também vocês terem métricas e cumprirem essas métricas diárias todo santo dia. Entendeu? Então, o primeiro, o ambiente, se atentem ao ambiente que vocês estão, procurem se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito que vocês. Procurem estar conectados nessas aulas. Não percam de jeito nenhum essas aulas. Não percam todos os dias, a aula de quarta, a aula de que tem o ingresso para participar também, todas essas aulas, elas são importantes para vocês, não só de conteúdo, mas para vocês se manterem seguros, para vocês se blindarem de vocês mesmos. Como assim se blindar de nós mesmos? Galera, o nosso maior concorrente, o nosso maior inimigo, o nosso maior desafio aqui dentro somos nós mesmos, é a nossa mente. É a nossa mente. Porque por que que eu consigo fazer e o fulano não consegue? Se a gente é idêntico, se a gente é igual. É que não é sobre capacidade. Eu não tenho nenhuma capacidade diferente de vocês aqui. Por que que eu cheguei na franquia e vocês ainda não chegaram? Porque provavelmente eu fiz muito mais por muito mais tempo que vocês. Né? Essa é a única diferença. Então, vocês vão chegar também. E eu não quero que vocês cheguem em 4 anos e meio, pelo amor de Deus.
A Andrine tá aí chegando em 2 anos, hein? Eu não quero que vocês demorem tudo isso que eu demorei, não. Eu bati muita cabeça e eu tô aqui justamente para mostrar o que que eu fiz, o que que eu errei, o que que eu acertei, porque melhor do que você aprender com o seu próprio erro é você aprender com o erro do outro. Porque aí você não precisa errar também. Já que a pessoa errou, você vai pagar para ver, para errar também, para bater sua cabeça, para atrasar seu caminho? Você não vai. Poxa, se eu estou falando que não deu certo para mim, não faz sentido você fazer aquilo. Se já não deu certo para mim, não faça. Não paga para ver. E eu tive muita dificuldade nisso também. Eu era teimoso, cabeça dura. Eu sei que tem muita gente que é cabeça dura aqui também, que às vezes quer pagar para ver. O líder fala, faz X, a pessoa faz Y. Bom, não, eu vou fazer aqui só para ver se tá certo mesmo. E não dá certo, galera. Não dá certo. Então, não paguem para ver, porque isso atrasa o crescimento de vocês. A cada semana que passa que você não bate estrela, é uma semana mais longe que você está da sua franquia, do seu Black, do seu Gold, né? Tem espaço para todo mundo aqui. Eu sei que tem muita gente que está aqui para fazer uma renda extra, que já trabalha, para conciliar com o trabalho, para depois fazer como renda principal. Tem gente que já está fazendo como renda principal full time também, ligando todos os dias. Então, tem espaço para todo mundo, mas seja qualquer que for o seu objetivo, você tem que ter isso muito bem setado também. E se atente na questão do ambiente, porque o ambiente ele vai fazer muita diferença na sua trajetória. Vocês têm que também entender que é importante vocês saberem falar não. E é difícil de falar não, principalmente para pessoas que são assim, que a gente tem um carinho, que a gente tem um apego, que a gente tem uma amizade. É difícil de falar não para essas pessoas, né? Às vezes essa pessoa ela vem te fazer um convite, ela vem te falar alguma coisa, ela vem às vezes até com uma ideia contrária do que você pensa. E muitas das vezes você acaba não se posicionando e você concorda, e aí você começa a meio que ficar condizente com isso também, só para você não chatear a pessoa. Só para você, às vezes não é nem para não chatear, às vezes é uma aprovação que você precisa sentir de que essa pessoa e você estão conectados no mesmo pensamento. Isso é muito doido também. Se você não se posicionar de acordo com sua forma de pensar, de acordo com o seu pensamento, com a sua forma de agir, você vai ser influenciado também pela Matrix, pelo sistema, né? Então, eu estou batendo muito nessa tecla porque não é questão técnica, galera, que faz com que as pessoas desistam aqui desse projeto. Não é questão técnica. A questão técnica, a gente trabalha toda semana, a gente tem treinamento, a gente tem as lideranças, a gente tem tudo. É questão mental. Tá aqui. Os problemas que a gente queria, tá tudo aqui. E ele começa geralmente com um probleminha bem pequeno. E aí você alimenta, alimenta, alimenta. Aí quando você tá com um problema, o que que você geralmente tende a fazer? Você comenta com uma pessoa que está fora do projeto. Aí o que que a pessoa vai falar para você? Tudo que você queria ouvir. Não, mas sai isso daí. Isso daí não vai dar certo, isso daí não funciona. Você trabalhando de casa, você tem que arrumar um trabalho de verdade. Aí você no momento de fraqueza, você escuta isso e você absorve isso. E aí você já não faz o trabalho com o mesmo coração, com a mesma energia, com a mesma conexão. O nosso trabalho aqui, ele é muito sobre energia. Se você não tiver uma energia, uma confiança alta, você não vai ter resultado também. E quando eu falo energia alta, não é pra você ficar se fazendo de bobo, não, na ligação, tá? Se fazendo de palhaço, fazendo piadinha. Eu falo de energia, essa é a energia que eu tô falando aqui com vocês. Entusiasmado, com brilho na voz, com vontade de fazer acontecer a coisa. Sabe? Aquela vozinha introspectiva, oi, boa tarde. Cara, isso não tem espaço. Não tem espaço para isso daqui. A gente é voz ativa. O nosso canal é venda ativa. Flávio Augusto é aquela mentalidade de vendedor. Galera, vendedor é tudo doido. Vendedor é raiz. Vendedor é energia alta. A gente tem que ter essa energia. Essa coisa, isso vende. Isso vende pra caramba. Isso te dá confiança. Isso te dá credibilidade. Isso te dá autoridade também. Quando a pessoa te faz uma pergunta e você responde na lata dela, e você rebate na lata dela, confiante, seguro no que você está falando, é muito diferente do que quando a pessoa te pergunta uma coisa e você dá uma travada, titubeia, assim, porque a pessoa ela não sente credibilidade em você. E quando você está fazendo a venda, vocês acham que a pessoa está comprando ou a WhatsApp Online ou está comprando você primeiro? Para você. Porque a pessoa nem viu o produto ainda. Ela nem conhece o produto, ela nem acessou a plataforma, não acessou nada. Ela está acreditando e ela está imaginando na mente dela
baseado no que você está transmitindo para ela. Então a pessoa não compra o WhatsApp online, a pessoa compra você, compra o Caetano, compra o Ismael, a Sara, a Silvia, o João. A pessoa compra vocês. Então, se vocês estiverem fortes, bem posicionados, com a voz firme, com confiança de falar, a pessoa vai comprar vocês. E eu sei que é um desafio isso no começo, tá? Eu tinha muita dificuldade, inclusive, em ser confiante, né? Em responder assim tudo com propriedade. Mas, galera, eu errei muito no começo. Às vezes eu respondi uma coisa que não estava certa, mas eu falava com autonomia, com credibilidade. Aí depois eu ia lá no meu líder, pô, meu líder, é assim mesmo? Eu falei certo? Falei certo? Falei, não, você falou errado, corrige lá, é desse jeito. Ia lá corrigir com a pessoa. Porque às vezes a gente não vai saber responder tudo. Às vezes a gente não vai ter todas as respostas. Objeções diferentes, perfis diferentes, perguntas diferentes. A gente, vocês que são novatos, esse know-how, essa expertise, ela vem com o tempo, né? Então, fazendo, colocando em prática, vocês vão começando a ter mais material, isso gravado na mente de vocês. Só que a confiança e a forma como vocês reagem a isso diz muito também sobre a questão de sair uma venda ou não. Porque a pessoa, quando ela está comprando, ela não compra o curso, ela compra a gente primeiro, e aí depois ela vai começar a estudar, ela vai se identificar, ela vai indicar, ela vai te avisar que o fulano respondeu a sua mensagem que está interessado, você vai ligar e vai acontecer o fluxo aqui que a gente tem. Então, essa reunião, como eu falei para vocês, ela não tinha o intuito de ser uma reunião técnica, mas sim uma reunião mais voltada para coisas, para alguns fatores que me atrapalharam no meu começo, e quando eu comecei a aprender isso. E eu aprendi, galera, foi batendo cabeça mesmo. Eu não tive ninguém para me falar isso. Por isso que eu demorei mais tempo. Por isso que eu demorei quase 5 anos para chegar na franquia, porque eu fui batendo cabeça. Eu batia a cabeça aqui, errava, batia a cabeça ali, errava. Aí eu corrigia e acertava. Então, para vocês que estão tendo essa oportunidade, aprendam com o meu erro. Não errem vocês mesmos. Aprendam e absorvam tudo que eu falei aqui para vocês que eu fiz de errado. Absorvam isso. Porque vocês não precisam cometer os mesmos erros. Vocês têm a oportunidade de acelerar muito, né? Eu utilizo muito sempre o exemplo da Andrini. A Andrini vai fazer 2 anos e vai virar franqueado em 2 anos, menos da metade do tempo do que eu. Porque a Andrini ela já é dessa nova safra, que vocês também são, que teve acesso a treinamentos, teve acesso a tudo isso, e ela já viu, aprendeu com a liderança dela, colocou em prática o que a liderança dela passou, e o resultado dela está aí. Então, vocês também estão no mesmo caminho. Vocês também estão para trilhar, para não demorar tanto assim para chegar na franquia. Mesmo que o seu objetivo às vezes não seja ser franqueado, você fazendo o trabalho certo, você vai consequentemente virar franqueado. É uma consequência. A venda é uma consequência, a estrela é uma consequência, o seu crescimento aqui no plano de carreira vai ser consequência. Consequência do quê? Do trabalho bem feito, consistentemente, todos os dias. Você fazendo um bom trabalho de forma consistente, sem se deixar ser levado pela emoção, pela preguiça, pela procrastinação, pelos desejos ali de você dar uma saidinha. E também, galera, não me entendam mal também, tá? Eu também curto, eu também viajo, eu também, inclusive eu fiz uma viagem internacional esse ano, fui para Colômbia, ano que vem vou para Dubai. O Diego já me caguetou lá na aula, todo mundo tá sabendo disso já, né? Então, galera, eu curto também. Eu também tenho uma vida. Só que percebam, naquela época, o meu nível de curtir era muito menor do que o nível de agora. O que vocês preferem? Ficar saindo de final de semana, todo final de semana, aí dentro da cidade de vocês, ou pegar, por exemplo, pegar sua esposa, pegar sua namorada, seu namorado e fazer uma viagem lá para, sei lá para Jericoacoara, lá no Ceará, lá nas praias lá. Ficar uma semana lá curtindo. O que é melhor? Então, eu entendia isso muito bem. Se eu ficar picotando aqui as minhas férias, né, entre aspas, eu ficar picotando aqui tudo isso, eu não vou conseguir atingir o nível de fazer uma viagem desse patamar, de ficar alguns dias fora e de proporcionar uma qualidade de vida melhor para mim, para as pessoas que eu gosto, né, para minha família, para minha noiva, enfim, eu não vou conseguir. Então, existe tempo de plantar e tempo de colher. E do fundo do meu coração, tá? Tem muita gente que às vezes aqui eu ainda não conheço, a gente ainda não teve contato. Mas, galera, se vocês estão aqui, escolham plantar, galera. De coração mesmo. Escolham plantar, porque vocês estão no momento de plantio. Esse momento da base, de white, de blue, é um momento de trabalhar forte.
É o momento de você pegar firme, é o momento de você abrir mão de muita coisa. Você vai ter que falar não, você vai ter que se afastar de algumas pessoas que não pensam assim como você. Se você não fizer isso, você será mais um deles. Infelizmente, você será mais um deles. Então você tem que se posicionar. E quando a gente fala de posicionamento, não é posicionamento somente na ligação, é posicionamento para a sua vida, para o seu crescimento. Então, quando a gente fala também que aqui é uma escola, oratória, posicionamento também, tudo que eu aprendi na matrícula, eu repliquei para minha vida. Eu também não tinha esse posicionamento antes. Eu era, sabe aquele cara bonzinho? Que tá tudo bem, tá tudo certo, eu não quero briga com ninguém. Eu sempre fui muito pacífico, muito pacífico. Não queria briga com ninguém, vou ajudar o fulano, o Beltrano, aquela pessoa que faz de tudo para os outros e não faz nada para si mesmo. Eu era desse jeito, porque eu não me posicionava, né? Eu era mais adolescente na época. Então, a partir do momento em que eu comecei a fazer isso na ligação, porque eu comecei a perder venda, porque eu não estava me posicionando, chegava no final, eu aceitava uma escorregada, chegava no final, eu aceitava a pessoa falar que, pô, eu vou dar uma pensada e eu te retorno amanhã, e eu não fechava a venda assim. Então, quando eu comecei a aplicar isso na ligação, é muito doido. A gente começa a aplicar isso na nossa vida também, porque eu comecei a ser mais posicionado na minha vida. Eu comecei a ter uma percepção um pouco diferente também na minha vida. Tem muita gente que reclama do cliente que chega no final e fala que não vai fazer o curso e tudo mais, que vai deixar para depois. Mas tem muita gente que está aqui também que está deixando as ligações para depois. Vocês, às vezes, estão sendo os clientes que vocês estão, tendo contato. E vocês já ouviram que a frequência que a gente vibra é a frequência que a gente atrai. Percebam isso, tá? Parece doido que eu vou falar. Quando você está num dia ruim, que você está se lamuriando, que você está reclamando, que você não. Sabe aquele dia que você está reclamando? Você só vai encontrar cliente reclamando. Você não vai conseguir pegar contato com ninguém, você não vai conseguir se conectar com ninguém, você não vai conseguir ter resultado naquele dia. Porque a frequência que a gente emana é a frequência que a gente atrai para nós. A gente vibra na mesma frequência. É bizarro isso, galera. Se você tá na capenga, você só vai encontrar gente capenga no decorrer do seu dia, para piorar a sua situação. Então, quando isso acontecer, percebam isso também. Percebam, vai na frente do espelho. O que que eu faço, às vezes, quando eu tô me sentindo capenga? Eu jogo uma água na cara, assim, dou 5 minutos, vou comer alguma coisa, tomo um banho gelado. Pô, tem que voltar para a frequência. Eu tô reclamando. Reclamação. Reclamação é uma coisa que vocês. Isso também me atrapalhou muito no meu começo, viu? Ficar se lamuriando. Aí o que que você faz quando tá dando certo? Para você. Você vai lá no seu parceiro e fala: pô, como é que tá seu dia aí? Aí ele fala para você: pô, tá difícil pra caramba. Aí fica aquele grupinho da lamúria, né? O grupinho da lamúria, o grupinho da lamentação. Todo mundo reclamando. Galera, esquece, esquece. Isso não vai trazer resultado para vocês. Quando tiver ruim, quando vocês tiverem uma situação adversa, quando, sei lá, às vezes aconteceu, você estava tudo encaixado para você fechar a venda, ali o cara acabou desistindo, vocês têm 5 segundos para ficar bravo, para xingar, para esbravejar, para ficar puto, para reclamar. 5 segundos, conta até 5. Passou de 5 segundos, ela muda. Vai te atrapalhar no decorrer do seu fluxo de trabalho. Então, aconteceu qualquer coisa adversa, conta 5 segundos. Xingue, esbraveja, o que tiver que fazer. Passou 5 segundos, próxima ligação. Porque você vai se conectar com uma outra pessoa, você vai conhecer uma outra história, você vai pegar novos contatos, você vai renovar a sua mente. E se você não fizer isso, você vai ficar levando essa lamúria de ligação por ligação, aí você vai falar com um, aí você vai infectando todo mundo, né? Um infecta o outro, é igual o grupinho da lamúria que eu falei. E aí vai ficando todo mundo infectado no decorrer do dia. Então, é importante vocês terem essa consciência também de que não faz bem ficar reclamando. A gente tem que ser grato, galera. Nós não temos problema. Tem gente que tem problema real, 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 de você ir no hospital. Não sei se vocês já chegaram a ter essa experiência, de você ir no hospital de criança com câncer. Aquelas pessoas têm problemas reais mesmo. A gente aqui numa desligada na cara, pô, a gente tá no ar-condicionado, sentadinho, fazendo ligação. Isso aqui não é problema, galera. Isso não é problema. A gente é privilegiado. A gente é privilegiado de estar num ambiente assim. Então, se mantenham conectados com esse tipo de ambiente.
com esse tipo de pessoas que estão aqui conectadas na mesma frequência que vocês. E saibam também dizer os nãos quando necessário, para que vocês também não fujam dos objetivos que vocês têm. E um desafio que eu vou fazer para vocês também aqui, eu acho que é muito importante cada um de vocês aqui ter um objetivo muito claro. E quando eu digo um objetivo claro, é claro mesmo. O meu objetivo que me fez virar a minha chave foi uma aula, inclusive, acho que muita gente aqui não acompanhou. O Flávio, ele me apertou ao vivo numa aula, perguntou qual que era meu sonho, ele foi se aprofundando nas perguntas e eu fui esquecendo qual que era meu sonho. Eu não, nem lembrava mais do meu sonho. E depois daquela aula que o Flávio me apertou, que me perguntou, né, o que que eu queria aqui dentro, eu parei para refletir que eu não sabia qual que era o meu sonho, eu não sabia qual que era o meu objetivo. Eu falei coisas vagas, sabe? Coisas que a gente fala, quero melhorar a qualidade de vida da minha família, todo mundo quer isso daí, mas a gente tem que ter uma coisa clara. Então, quando você sair dessa reunião, coloca na sua frente, escreve num papel e coloca a sua meta. O que que você quer atingir? Qual que era o seu objetivo? Vou compartilhar com vocês qual que era o meu. O meu era ganhar R$ 10.000 por mês. Esse era o meu objetivo. Então eu coloquei lá, 10 mil, na minha cara. Todo dia no PTL eu olhava aquele número, R$ 10.000. Então, vocês têm que sair daqui com um objetivo claro. E não precisa ser só financeiro, tá? Pode ser qualquer coisa, mas tem que ser claro, tem que ser específico. Eu quero comprar um fogão, eu quero comprar uma geladeira, eu quero fazer uma viagem para Dubai também. Eu quero, não sei, quero me mudar de casa. Eu quero alguma coisa específica, alguma coisa que vocês tenham vontade real de fazer e que vocês tenham esse nível de especificidade, de ser um objeto, de ser alguma coisa, ou algum familiar seu que você queira ajudar, ou se ajudar, eu quero pagar uma conta X, eu quero pagar uma conta Y, tenham isso. Depois que vocês fizerem isso, aí é hora de vocês traçarem um plano para atingir essa métrica. Aí eu vou indicar para vocês o nosso amigo ChatGPT. Tudo que eu faço na minha vida é através de matrícula. Então, a viagem para Dubai, por exemplo, eu sei quantas matrículas eu tenho que fazer para dar um número financeiro que eu preciso para gastar lá. Então, eu tenho aqui tudo anotadinho, os meus números aqui de quantas matrículas eu tenho que fazer. Como é que eu descobri isso? Coloca lá no chat GPT. Quanto custa uma geladeira? Custa R$ 5.000 a geladeira. A sua comissão é X. Quantas matrículas da comissão X eu tenho que fazer para alcançar o patamar financeiro Y? Ele vai te dar, ó, você tem que fazer tantas matrículas. Eu quero dividir isso por mês. Beleza, no mês você vai ter que fazer X matrículas. E na semana? Tá, na semana eu vou ter que fazer X. E no dia, quantas por dia eu preciso fazer para atingir isso? Tá, no dia você tem que fazer Y. Vai perguntando e vai explorando com ele que ele vai te dar as respostas também. Coloca os valores para ele, ó, a nossa comissão é X, o meu objetivo é esse, em quanto tempo, quantas matrículas eu preciso fazer para alcançar. Isso me ajudou também, me ajudou bastante a fazer conta. Exatamente, você tem que fazer essas regrinhas aí para você justamente saber para traçar um plano, porque você tem que ter um objetivo e tem que ter um plano para você conseguir atingir esse objetivo. E também, o que eu aconselharia vocês fazerem no final, coloca assim do lado do escritóriozinho de vocês, coloca assim, ó, não às distrações. Tudo o que for para tirar vocês do foco, da distração, do momento de plantio, vocês vão ter que falar não. Se comprometam com alguém. Isso é primordial também. De preferência, uma pessoa que você tem muito apreço, uma pessoa que você tem muito carinho. Então, por exemplo, os meus avós, eu sou muito próximo dos meus avós, né? E teve um dia que eu cheguei na minha avó e falei, vó, eu preciso fazer um número X de matrícula até essa data. Eu preciso que você me cobre até essa data e me manda mensagem todos os dias perguntando quantas matrículas eu fiz por dia nesse dia para atingir essa outra meta. Galera, isso me apertava de uma forma, porque eu tenho um carinho tão grande pelos meus avós, que eu não queria deixar eles chateados, porque eu firmei um compromisso com eles. Eu falei, ó, eu vou me comprometer com vocês, porque vocês são as pessoas que eu mais tenho medo de magoar, de deixar chateado. Eu não quero perder a credibilidade que eu tenho com vocês. Então, eu me comprometi com essas pessoas, me comprometi com eles, e ela me mandava mensagem todo dia. E às vezes, quando eu não fazia matrícula, quando eu não trabalhava, eu falei, cara, eu tô falhando com eles. Aí no outro dia eu já ia com mais força.
Então, tenho esse compromisso, de preferência público também, com alguma pessoa que de fato tem importância na sua vida, porque isso vai te tirar da sua zona de conforto. Quando você pensar em fraquejar, quando você pensar em parar de ligar, quando você pensar em, sei lá, dar aquela saidinha porque você merece, sendo que você não merece, se você não tiver batido sua meta, você vai lembrar dessa pessoa. Pô, eu vou falhar com a minha palavra com essa pessoa, mas tem que ser uma pessoa muito considerável, que você considera muito. Que você não pode perder a sua palavra, que a sua palavra seja muito valiosa. Porque se for qualquer pessoa, não vai fazer importância. Você vai falar, tá bom, se eu não cumprir, tá tudo certo. Tem que ser uma pessoa nesse nível, que você vai se preocupar de fato de não desapontar essa pessoa com você. Então, essas são as principais dicas aí que eu daria para vocês nesse início, tá? Se conectem, não percam essas reuniões, que eu acho que é muito importante. Eu vou até abrir um espacinho aqui, a gente tem alguns minutinhos ainda. Levantem as mãos aí, quem tiver alguma dúvida, quem quiser me fazer alguma pergunta sobre o assunto que a gente fez, sobre qualquer outra curiosidade que vocês tenham também, para a gente se conhecer um pouco melhor. A gente tem uns minutinhos aqui ainda, respondo o Caetano levantou. Vão levantando as mãozinhas aí, quem tiver, quem quiser fazer alguma pergunta, que a gente vai seguindo aqui na ordem, tá bom? Fala aí, Caetano. E aí, Lucas, tudo certo? Tudo certo, cara? Cara, muito bacana ver uma pessoa aí da idade próxima da minha. Lá no, na New Vision, todo mundo tem idade parecida também. Eu tenho vinte e Show. cinco, né? E o Gabriel Duarte, que é meu líder, tem 25. O João fez 26 semana passada. O Show, show de Bruno, que bola. tá aqui na reunião, tem 20, fez 26 também, recentemente. E essa questão do ambiente, ela pega muito pra mim, né? Porque assim, eu tô aqui faz, essa semana passada fez 3 meses. Me tornei Blue, né, semana passada, felizmente. E acredito Certo. que você, com relação ao ambiente, né, você se afastou de pessoas que não queriam crescer. Exatamente. Isso eu já fiz também, né? Já me afastei dessas pessoas. Para mim, o sacrifício ele foi eficiente, né? A gente tem que dar uns nãos para a vida. Só que assim, a família, as pessoas do núcleo mais íntimo, que não tem como evitar, né? Eu já peguei pessoas assim, tipo a minha tia, por exemplo, não vou ficar citando nomes, mas ela falou, Caetano, você está sendo idiota de estar nesse trabalho, você está sendo ingênuo, estão explorando você, busque um concurso. Nossa, o pessoal ama concurso, assim. Eu não tenho nada contra concurso, mas não escolho isso para minha vida, sabe? Sim. Eu tô feliz sendo autônomo, só que eu estou humildemente desgastado, né? Tá começando a pesar um pouco mais isso. Então, como ter esse jogo de cintura de lidar com esses familiares que são, de certa forma, a presença física, né? Claro que você vai ouvir por um lado, deixar sair pelo outro, mas a gente tem uma bateria, né? Que começa a cair, né? Então, como manter a energia, a confiança alta para não se deixar contaminar por isso? Cara, você deu o exemplo da sua tia, eu vou te dar um exemplo da minha mãe, que é mais próxima ainda, né? Que eu vivo com ela todo santo dia. Na época, quando eu entrei, eu trabalhava no restaurante dos meus pais, né? A gente tinha um comércio aqui na cidade. E eu trabalhava lá já tinha um tempo e tudo mais. E, poxa, todo sonho de qualquer pai é que o filho toque ali o empreendimento dele, siga ali os passos, né, que ele construiu. Só que eu não me via naquilo, sabe? Não sei, não me despertava aquela vontade. Eu queria ter uma coisa minha, com as minhas próprias pernas. Eu queria gerar minha própria grana, porque querendo ou não, quem me pagava meu salário era meu pai. Então o dinheiro saía de dentro de casa para me pagar. Para mim não fazia sentido nenhum isso. Então, teve um dia, inclusive, que marcou muito essa situação para mim. A minha mãe, ela chegou no meu quarto e ela falou assim para mim: Pô, Lucas, quando eu falei para eles que eu ia sair do restaurante, né, para começar a trabalhar com o que eu tava fazendo, né? Você vai sair do restaurante, você vai largar tudo que você tem para vender cursinho de inglês? Ela falou desse jeito assim para mim. E, cara, aquilo foi muito forte para mim no dia, né? Eu era bem novão, o adolescente ele quer responder tudo na lata, né? Ele é o poderoso. Só que eu fiquei quieto naquele dia, eu não respondi. Eu só deixei ela sair e falei, cara, aquele dia eu refleti. Aquele dia, cara, eu sentei para refletir comigo e falei, eu não vou deixar ninguém
me dizer o que eu tenho que fazer aqui dentro, o que eu tenho que fazer para minha vida. Eu não vou deixar. Mas eu também vou sustentar essa parada. Então, eu usei isso, cara. Eu taquei fé. Aquele dia eu virei franqueado. Exatamente. Eu peguei a gasolina e joguei assim na fogueira. Eu taquei fogo naquilo. Eu acendi uma coisa dentro de mim, para provar para mim mesmo, não para ela, para provar para mim mesmo que eu era capaz sim. E que eu ia dar certo aqui dentro, independente do que custasse fazer, eu ia fazer. Eu ia fazer. Então, quando acontecer essas situações, não fica com raiva da pessoa, tá? Eu sei que naquele momento eu senti um pouco dessa raiva, né? Mas essas pessoas, elas só estão querendo nos proteger. São pessoas que eles querem eles querem a segurança para você, eles querem te dar uma estabilidade, eles não querem que você se frustre na vida. Então, de forma, igual você falou do concurso, o concurso é uma coisa que tem uma estabilidade, entre aspas, né, de você ter um salário, de você não poder ser demitido e tudo mais. Então, na visão deles, é melhor para você seguir por esse caminho. Só que, cara, não adianta você ficar debatendo, é pior. Você não vai mudar a cabeça dessas pessoas. Como é que você muda o pensamento deles? Tendo resultado. Sabe o que que eu fiz? Um mês depois, eu trabalhei pra caramba naquele mês, trabalhei muito, tive resultado, ganhei grana, mais do que o salário que eu ganhava no restaurante. Eu fui no mercado e fiz a compra do mês. Cheguei aqui com um monte de compra aqui em casa. E falei pra ele assim, ó, aqui tá o resultado do meu trabalho que eu estou fazendo ali, do cursinho de inglês. Aí eles fizeram uma cara assim, né, meio de assustado, assim, né, meio, meio confrontativo isso, né? Então, cara, foi o resultado que curou tudo isso. E é importante você não carregar isso junto com você de forma negativa, porque senão você vai ter um limite, você vai se esgotar. Igual você falou, que você tem um limite numa bateria, você vai ter esse limite de bateria se você carregar para o lado positivo. Se você carregar isso para o outro lado, porque o copo. Sempre tem duas visões, né? O copo meio cheio e o copo meio vazio. Cara, você tem que encarar como o copo meio cheio. Utiliza isso como combustível para você jogar fogo nisso daí e impulsionar mais ainda seus resultados, cara. Não dá voz. Essa pessoa está fazendo isso porque ela gosta de você, porque ela tem apreço por você, só que ela não sente a mesma coisa que você sente, que é um desejo de seguir um outro caminho. Então, o que vai curar isso, Caetano, é resultado, cara. É resultado, somente isso. Quando você fizer e tiver uma condição legal, você vai chegar na sua tia, dá alguma coisa simbólica ali para ela, pega uma conta de luz dela, eu faço isso até hoje. Aqui eu pago conta de luz, conta de água, gás, faxina, tudo. Pega uma coisinha assim, ó, eu paguei com dinheiro da matrícula, do que eu tô fazendo. Essas pessoas vão começar a te dar mais apoio. Hoje em dia, ninguém nem bate na porta aqui no meu quarto. Ainda traz comida para mim hoje em dia. Ó, filho, tá aqui, ó, seu pratinho de comida, para você não perder tempo. Mudou, né? Mudou bastante. Então, eles até otimizam o meu tempo hoje em dia, é porque eles viram que eu tive resultado. Então, a única coisa que vai mudar isso, é que vai você ter uma aprovação, é resultado. Não adianta bater de frente, não adianta discutir, não adianta nada disso. E não encara para o lado negativo, porque senão a sua bateria ela vai esgotar. Encara isso para o lado positivo, para te impulsionar cada vez mais para você conseguir ter um resultado melhor. E se conecta também, viu, Caetano? O Aduarte é um cara fenomenal, ele estava junto com a gente lá no resort também. É uma galera muito jovem, o João também foi o primeiro franqueado mais novo, né? Então é importante você estar conectado também verdadeiramente com eles, até comigo também, se quiser trocar uma ideia, a gente troca uma ideia depois, porque esse ambiente ele é muito importante para você também estar blindado de tudo isso. Porque na teoria tudo é fácil, mas na prática é difícil de você ter essa blindagem, de você fazer essa blindagem, porque eu também senti esse esgotamento e tudo mais, porque o nosso trabalho é muito repetitivo, a gente está fazendo as mesmas coisas todos os dias, então é um desafio mental muito grande, mas dá certo. Se você encarar por um outro lado que não seja o negativo, ele vai funcionar também. Fechou? Perfeito. Obrigado, Lucas. Show de bola. Vamos lá para Andreina. Deixa eu colocar você em destaque aqui. Bom dia, Andreina. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu uma travadinha, agora voltou. Ah, perfeito. Lucas, eu tenho uma dúvida com você. Eu era da EdTech, né? E lá tinha um Certo. horário que você conseguia trabalhar lá
Só que de casa eu tô tendo um pouco de dificuldade de conseguir manter ali, tipo, a disciplina em si. Eu sei que já falaram, tipo, é só você entender que você tem que trabalhar, disso eu já sei já, mas eu queria entender como que você faz. Como que você mantém ali a disciplina dentro da sua própria casa. Porque sempre tem alguma coisa, né? Tipo, ai, aconteceu isso, eu vou ter que fazer isso agora. Aí você pensa que você tem mais tempo. Aí esse tempo acaba fazendo outra coisa e não trabalha diretamente ali na disciplina em si. Para você trabalhar em casa, Andrei, a primeira matrícula que você tem que fazer não é o cliente, são as pessoas que estão ao seu redor. Então, não sei se você mora com seus pais, com seu marido, enfim, você tem que matricular a pessoa que está no seu redor. E você tem que fazer Aham. essa pessoa entender de que você está no seu local de trabalho. E que quando você entrar no horário pré-estabelecido para o seu local de trabalho, você não poderá resolver nada que não seja relacionado a trabalho. Trabalho. Então, quando eu fiz isso, eu setei muito bem. Eu cheguei neles e conversei, ó, eu vou começar um trabalho e tudo mais, vou estar trabalhando de casa. Eu não tô vagabundeando dentro do quarto, eu tô trabalhando, tô fazendo ligação, tô pegando contato, tô fazendo reunião. Então, eu preciso que vocês entendam esse meu momento. Fora esse momento, beleza, eu posso fazer uma coisa aqui, outra ali. Você tem que ter uma agenda muito bem setada, igual você falou que era no CLT. Poxa, você tem um horário X que você tinha que entrar e cumprir? Cumpre esse mesmo horário. Agora é legal que você consegue ter mais autonomia de você escolher o seu próprio horário, de você fazer o seu próprio horário. E você pode dividir também, não precisa ser seguidão. Eu fazia, às vezes, 3 horas, aí dava um intervalinho, aí depois fazia mais três, aí dava um intervalinho, depois fazia mais 3 horas. Eu fazia, às vezes, em blocos, para não ficar uma coisa muito. Tem gente que. Aí depende do perfil, tá? Tem gente que prefere ir direto, tem gente que prefere ir alternando assim. Então, entenda o seu perfil, mas você tem que matricular essas pessoas que estão ao seu redor para eles entenderem também de que, de fato, você está no seu trabalho e, principalmente, você tem que matricular você primeiro. Você tem que matricular aqui, a sua mente, porque quando você estiver no horário de PTL, você não pode estar pensando em fazer outras coisas, porque vão surgir outras coisas. Sempre tem alguma coisinha para resolver em casa, né? Alguma coisa para resolver, algum pepino ou algum. Às vezes a gente faz isso até intencionalmente, Andreina. Às vezes, de Pra forma fugir. intencional, a gente foge, exatamente. Para fugir Aham. da ligação, a gente começa a passar pano, começa a limpar a casa, começa a procurar um monte de coisa para fazer. Quando de fato o nosso foco ele tinha que estar ali na ligação. Às vezes a gente foge, eu fazia muito isso, eu tinha dificuldade com isso, inclusive. Então, é importante você matricular primeiro essas pessoas que estão ao seu redor, matricula você também, a sua mente tem que estar setada para isso, entenda qual que é o melhor modelo, se é em blocos para você, se é diretão. Eu hoje, eu começo a trabalhar e já eu vou diretão, mas antes eu fazia em blocos e para mim funcionava bem. E às vezes é legal você ir tentando, tentativa e erro. Também faz em blocos, depois faz direto, sente como é que foi sua performance, se foi melhor em X, se foi melhor em Y. Eu acho que é legal também você ter isso alinhado também com o pessoal que está ao seu redor, porque o ambiente ele é poderoso mesmo, né? Ainda mais quando a gente vem de um presencial, que Aham. você tem aquele ambiente do presencial que você não tem escolha. Você tá ali, você tem que trabalhar. Acabou. O pessoal está fazendo ligação. Se você não faz ligação, você fica até constrangido às vezes de não fazer ligação, né? Mas em casa não. Em casa é legal você também. Eu não sei quem que é o seu líder, mas você É a ter uma Juliana. ajuda, leva. Uhum. Então você tem, com certeza vocês têm uma salinha do Zoom. Fica com a câmera aberta lá na salinha do Zoom. E fala para alguém te fiscalizar, ó, se eu sair dessa câmerazinha aqui, você me puxa meus cabelos. É legal você ter isso também, porque o compromisso público também vai te expor para você estar ali presente. Isso daí, até que Aham. você se acostume. É transição isso. Depois que você estiver acostumada, você vai conseguir lidar melhor com isso daí também. Mas nesse momento de transição, eu acho que é legal você ser até um pouco mais radical no começo, para você aprender, depois que aprendeu, aí você vai começar a dominar de fato tudo isso. Tá bom, obrigada. Tá bom? Imagina. É o Cid agora. Fala aí, Cid. Eu acho que tá mudo, cara, seu áudio. Tá mudo aí para Tava vocês? mudo. Ah, tá mudo. Tava mudo. Beleza. Fala Bom comigo. dia, Lucas. Primeiramente, Bom dia. queria, te dar os parabéns por tu estar na posição que tu tá. Eu sei que Obrigado. ninguém tá aí à toa, né? Eu tenho uma dúvida, né? Questão de mentalidade mesmo. Mas antes eu quero só pontuar que eu vi a AWSP aqui, né? Como uma oportunidade, na verdade, de eu me formar aqui dentro. Eu não tenho, né, um sonho de seguir carreira aqui, mas sim de me formar uma pessoa mais forte, me forjar aqui dentro,
para que depois eu possa sair daqui, empreender e esteja preparado de fato, sabe? E a minha dúvida é o seguinte, eu já completei minha primeira estrela no White, eu entrei semana passada, Ó, e legal. eu tô com uma dúvida que é o seguinte, cara, eu tô com um pouco de dificuldade de pegar referidos, mas não é por conta da técnica, a técnica funciona e eu tenho total clareza, porém é questão de posicionamento mesmo, questão de mentalidade, porque eu já peguei vários referidos, só que às vezes quando a gente leva alguns bloqueios ali da pessoa não querer passar, aquilo acaba afetando em próximas ligações, né? Eu sei que isso não pode acontecer, mas eu Sim, acabo ainda por questão de mentalidade levando, e aí numa próxima ligação eu acabo me bloqueando para executar a técnica ali para pegar referido. sim. E então, como que tu lidou com isso no começo? Como que tu sugere que eu consiga lidar com essa situação? Eu ficava chateado também, cara. Inclusive, eu tinha muito problema com isso. Eu tinha muito problema não era com referido, era com desligado na cara. Nossa, eu ficava com raiva, cara. Quando a pessoa desligava na minha cara, eu ficava chateado. Às vezes até parava de Sim. ligar. E o que que eu fiz, cara? Eu tive que ser mais pragmático e eu tive que entender que isso não era sobre mim, era sobre a pessoa primeiro, né? E tem uma coisa importante também, Cid. Quando você acredita numa coisa, essa coisa ela tende a se tornar realidade, cara. Então, se você sai de uma negativa, que você não conseguiu pegar contato com uma pessoa, você, de forma inconsciente, vai começar a acreditar que todo mundo não vai te passar contato também. É o que tu falou de ir contaminando, né? Ligação por Exatamente. ligação. E aí, nesse caso, você vai contaminando todos os contatos que você vai pegar, cara. O problema vai ser sempre você. E quando eu digo você, não é você, eu tô dizendo as pessoas que fazem. Então, a Sim, gente acaba acreditando que a pessoa não vai nos passar contato, e isso influencia, de fato, às vezes ela não passa mesmo. Às vezes não, na maioria dos casos não passa. Então, sim. você tem que ser pragmático nisso daí. Você tem que ser um pouco mais pragmático. Você não vai poder levar tanto para o lado emocional. Você tem que entender que o nosso trabalho, ele, cara, é um atrás do outro, é um atrás do outro, é um atrás do outro. E quando você faz um volume, uma frequência alta, você acaba esquecendo de algumas situações que acontecem no passado, porque você já conheceu outra história, você já falou com outra pessoa, você falou com fulano, com Beltrano. Então, o que você tem que fazer é procurar não absorver, primeiro, e não tornar isso como uma realidade. Eu tinha muito isso com a questão do cartão. Eu não passo meus dados para o cartão para ninguém. Eu não passo. Não passaria nunca. E eu achava que as pessoas não me passariam. O que que acontece hoje? 99% das matrículas que eu faço, eu que preencho, cara. Sim. As As pessoas pessoas passam, passam. né? Eu tinha um Exatamente. pouco dessa dúvida no começo, né? Mas, cara, realmente a técnica ali ela é sensacional, né? Até quero dizer isso pra galera aí que tá com insegurança, que às vezes não fez a primeira venda ainda. Mas, cara, acreditem, colhem no líder de vocês. O meu líder é o Renan, né? Eu só tenho a agradecer ao Renanzão, Renan show de bola. Lucena. Ele tá aí pegando na minha mão mesmo, tá, cara, fazendo eu ter resultado e me ajudando nisso, né? Show. Então, Mas, colhem cara, no líder coloca de na sua vocês e. frente o. É Cid o seu primeiro Cid, nome, né? Cid, Cid, Cid. Cola na sua frente, Cid, cola um papel assim na sua frente, para você não esquecer, bem grande, cara. Cola, mas cola mesmo, tá? Porque isso faz diferença. Porque quando você não visualiza, você acaba esquecendo às vezes de fazer. Não leva para o lado pessoal. Coloca na sua frente assim. Não levar para o lado pessoal. Não acreditar que tudo vai ser uma verdade absoluta. O que acontece com um vai acontecer com outros necessariamente. Cada caso é um caso. Então escreve alguma frase nesse sentido na sua frente para você, quando você estiver na ligação, você olhar e falar: cara, isso aconteceu na ligação passada, eu não vou repetir isso aqui de novo. Segue fazendo a técnica. Porque depois que Sim, você fizer uma vez e provar para você mesmo que isso é verdade, aí já era. Aí você não vai mais ter problema com isso, porque você ainda não conseguiu provar para você mesmo, depois que aconteceu isso, de que de fato isso não é verdade. Então você tem que provar para você. E como é que você vai provar para você? Relembrando que isso daí não é verdade. As pessoas passam contatos, tem gente que é mais ignorante, mas são poucos os casos, galera. É porque quando a gente está no começo, tudo se hum, torna muito. Porque a nossa referência do muito, ela está muito baixa. Por exemplo, para quem está no começo, assusta eu falar para vocês que eu faço, sei lá, 150 ligações no dia. Assusta, né? Às vezes a pessoa, caramba, 150 ligações no dia? Como é que essa pessoa faz 150 ligações no dia?
Então, você quando está no início, você tende a ter uma referência de métrica um pouco mais baixa. E aí você pega uma pessoa que não te, por exemplo, não te passa contato, aí na segunda você pega também, pronto. Ninguém tá me passando contato. Aí acabou com o dia, a linha toda tá ruim, ninguém tá passando contato, aí já vira uma verdade absoluta. Então, E outra coisa, depois. Pode falar, termina, sim. por favor. Não, não, eu só ia falar, inclusive, adiantar com relação ao Renan, com isso daí, porque eu sei que o Renan, ele tem essa linha dele lá também, mas cola nele nesse sentido de você passar essa ideia da questão do referido mesmo, de que você precisa e que você de fato tem essa autonomia de pegar contato com todo mundo, independente ali do que esteja acontecendo, se X não passou, se fulano não passou, cara, isso não é uma verdade absoluta. Eu quero realmente blindar mais cada vez minha cabeça, né? Hoje, inclusive, o Renan ele já tem uma aula preparada hoje à noite, né? Enfim, falando nesse assunto, né? Com outro franqueado também. Mas eu só queria mesmo assim para blindar cada vez mais, né? Aproveitar esse ambiente, sabe? E é isso, cara. Agradeço aí a tua atenção, viu? Tô de bola, Cid. Galera, é o seguinte, o Diego tá me ligando aqui, deixa eu até colocar vocês aqui no Spotlight. Eu vou precisar encerrar essa aula por aqui, porque eu já excedi o tempo aqui, já são 11 horas. Geralmente essa aula acaba um pouco mais cedo, né? Eu gosto de contribuir com vocês, eu sinto que o tempo passou rápido, espero que tenha sido uma aula muito produtiva. Eu vou falar aqui agora especificamente para as pessoas que estão com a mão levantada: o Matheus, a Jaque, a Jaqueline, a Silvia e a Keila. Eu tô lá no grupo dos Blues. Eu vou mandar um oi lá no grupo dos Blues. Eu mandei lá o link. A dúvida que vocês tiverem, pode mandar no meu privado, que eu vou responder vocês lá no meu privado, tá bom? Só para a gente não exceder aqui no tempo, que eu vou precisar encerrar, que eles vão utilizar a sala, e daí a gente já finaliza. E espero que tenha sido uma aula muito proveitosa para vocês, que vocês consigam fazer muitas matrículas, que a gente consiga destravar bastante, que a gente faça muitas vendas essa semana. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. A gente vai se encontrar mais vezes aqui também, que eu vou assumir também cada vez mais agendas aqui com vocês. Espero que tenha sido uma aula bem proveitosa aí para todos vocês. Tá bom? Um beijo, um abraço, um excelente dia, boas vendas para nós. Até mais.